meus queridos amigos, aqui é o José Nilson Rodrigues do site Busão de Natal e nesse vídeo a gente vai fazer um questionário de perguntas e respostas que eu fiz no meu Instagram recentemente, onde eu pedi algumas perguntas para responder para vocês. Algumas delas é sobre a profissão, né, a função de motorista de ônibus, e outras é curiosidade mesmo do dia a dia. Só que antes de iniciar esse questionáriozinho, eu tenho um vídeo bem legal para mostrar para vocês, que por sinal foi o último vídeo que eu postei lá no canal do Busão de Natal, que é o vídeo que Daniel fez da minha pessoa, que eu agradeço muito a Daniel pela pequena produção que ele fez, uma singela produção, mas muito boa, viu? Do Nil Torino, rapaz, um Nil Torino foi para a linha que eu trabalho, a 592, a 592, que é hoje o circular do Gran Morezinho. O que acontece? O carro fixo de lá é o ônibus 1114. A gente chama carro, mas é ônibus, é o costume mesmo. Vamos dizer que é a gíria da profissão. Aí é o carro 1114. Aí pela manhã eles teve um probleminha no destino eletrônico, né? Parece que apagou o destino eletrônico e o motorista, ao pedir socorro mecânico, a empresa mandou um Nil Torino para substituir. Eu fui buscar saber, mas tem alguma coisa a ver com uma bateria, porque como esses carros, era época de carnaval e esses carros não rodam nem no feriado, nem no final de semana, então passar 4 dias desligado foi complicado. Então eu vi que eles mandaram o carro lá para gerar a bateria, já que os outros ligaram e ele teve dificuldade para ligar. Então, olha só que imagem linda desse carrão na linha 592, confira. From the very start, oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had it sent? If I wrote you a letter. Bem, depois dessas imagens, o que vocês puderam conferir, também eu recebi visitas de alguns amigos, conforme vocês estão vendo nas imagens aí. O que eu destaco, né, com grande felicidade, é meu amigo Otávio de Mossoró, que ele esteve aqui presente em Natal e nessa oportunidade, do nada, apareceu um Nil Torino lá na 592. Então, seu Otávio, se você quer vir para Natal novamente, seja bem-vindo, porque quem sabe possa ser que vá um Nil Torino lá para minha linha. Tá show? Ó, as perguntas que eu vou ler, certo? Algumas são do Instagram, então não tem autoria. E eu revi o vídeo que eu fiz, uma live que eu fiz com o Sanderson do canal Ônibus do RN. No caso, Sanderson fez uma live e eu fui participar desta live, né? Não fui eu que fiz, foi o Sanderson que fez. E lá tinha umas perguntas que não foram respondidas no vídeo, então eu peguei algumas dessas perguntas, coloquei aqui nessas fichas, que por sinal tá com a logomarca antiga, que agora é laranja a cor, e vou ler para vocês, não é? Deixa eu ver, menina, é muita pergunta. Eu vou começar pelo pessoal do Instagram, que não tem nome, pronto, acho que é só essa ficha mesmo aqui. Sonha em ter um ônibus próprio algum dia? Rapaz, eu sonho sim, por pouco não saiu nesse último mês aí. A gente já está em fevereiro, mas o vídeo acho que vai ser postado em março, eu acho, né? Porque a falta de tempo é complicado. E agora que eu estou sem computador, mas se Deus quiser ele volta, próxima segunda-feira meu computador volta. E esse vídeo vai ser editado, aí eu posto, mas tá no final do mês. Mas enfim, eu penso sim em ter meu ônibus próprio, mas eu não penso em sair da profissão, da função de motorista de ônibus, né? Eu penso em ter meu ônibus próprio. Pra que ter um ônibus próprio? Olha, eu vi um amigo meu lá no Instagram, ele mandou pra mim, eu não tô recordado o nome dele, mas ele mandou pra mim a oferta que seu Lucas tá vendendo aquele Caio Vitória que eu dirigi no vídeo, que tem um vídeo aí dirigindo o Caio Vitória pela primeira vez.
O preço tá muito bom, o carro é bom. Mas eu só não fechei negócio porque a minha família não aceita no momento. Porque como eu tenho algumas dívidas, como casa, motos, né? Que eu falei motos no plural porque uma roubaram e ainda estou pagando. E a nova que eu comprei para substituir a roubada, também estou pagando. Então são motos, né? E são custos. Então por esse motivo eu não me arrisquei em financiar. Mas eu penso sim lá na frente comprar um ônibusinho. E não é um ônibus novo, moderno, não. Eu queria um modelo assim, um City Max. De preferência um ex-Guanabara, né? Para relembrar uma história, um momento, porque foi os carros que eu vi chegar a 0 km mesmo, na placa, assim, na empresa, na frota. Depois eu conto essa história, que é a história da carta, a carta que eu mandei para Guanabara, lá em 2005. Aí numa homenagem que teve lá, esse City Max eram os carros novos. Aí eu pude ver esses carros, os 30 ônibus, era 30, não eram 30, acho que eram 16 ou eram 15 ônibus, 0 km, tudo bonitinho, sem placa. Foi bem legal. Também pensei em ter um Caio Alfa. Entre todos os modelos, a prioridade é um Alfa, um 1721, ou um Vitória 1620, né? Outra preferência também é um Torino GVI, que é aquele Torino 99, que vocês chamam de 99. Também penso em ter, mas agora não, deixa eu desapertar um pouquinho. Segunda pergunta: o que lhe motiva o que lhe motiva no ramo de transporte urbano? Rapaz, o que me motiva no ramo de transporte urbano é a história, porque minha vida todinha foi às margens do transporte urbano, do ônibus urbano, da época que o motorista puxava uma maneco para rodar aquele destino de pano. Então, assim, é mais a magia da coisa, é a magia do sistema, aquele sobe e desce, aquela passada na catraca, é os detalhes, eu gosto dos detalhes da coisa. Coisa essa que no rodoviário não tem, o rodoviário tem o glamour, aquele status, aquela coisa toda, mas a magia do urbano, aquela troca de marchas constante, é o que eu amo de paixão e que me mantém vivo essa admiração pelo ramo, não é? Você pode explicar por que tanta admiração no modelo New Torino da Marco Polo? Posso sim. Terceira pergunta, né? Você pode explicar o porquê tanta admiração no modelo New Torino da Marco Polo? Porque é o seguinte, em 1996, a Caio, foi no finalzinho de 95, mas 96, a Caio ela lança o modelo Caio Alfa. E esse Alfa, ele é o primeiro ônibus, se vocês prestarem atenção, ele é o primeiro ônibus do mundo com designs arredondados. O traço da carroceria é arredondada, o vidro traseiro é arredondado, o vidro do destino é totalmente arredondado. Cara, é perfeito. As luzes traseiras é totalmente diferente do que você já viu. E aquilo me chamou a atenção. Aí hoje, na atualidade, nessa era do plástico, né, vamos dizer assim, a Marco Polo ela lança o Viale BRT. E o BRT, aquela traseira dele é extravagantemente bonita. A única coisa que eu não gostei foi o tamanho do vidro traseiro, que é muito pequenininho. Porque os ônibus agora do futuro estão diminuindo cada vez mais. E agora essa semana saiu uma foto de um lançamento aí da Caio, que já vai ser revelado. O vigia traseiro tá muito menor, tá muito pequenininho. E a frente, cara, com aqueles LEDs, né, aquelas diurnazinhas LEDs, aquilo ali me hipnotiza. Aí quando nasceu a nova geração do Torino, o novo Torino, que é o New Torino, lançado em 2014, ele é um derivado do Viale BRT. Um derivado, porque todos os traços do Torino, ele é só uma adaptação para um ônibus convencional, já que o Viale BRT, ele é só ônibus de motor traseiro ou articulado. Então nesse caso não tem ônibus dianteiro, motor dianteiro. Aí para mim chegar um trem desse na minha cidade, que é Natal, não ia chegar nunca, né? Pode chegar um dia, mas muito remoto. Aí hoje a gente tem um ônibus muito bonito, porque o New Torino ele é bonito de verdade. Então a minha admiração total nesse modelo é pela beleza mesmo do carro, a estética do carro. Sem falar no conforto e outras coisas. Agora ele é por passageiro. Eu achei o New Torino de João Pessoa, que foi a primeira vez que eu andei no modelo, foi na Santa Maria, acho que é o carro 06003. Eu tenho até uma foto no Instagram. Eu achei eles bem quentes e as janelas bem pequenas, mas esses daqui de Natal já estão mais, vamos dizer assim, corrigidos, né? Tem alguma coisa corrigida. Vamos lá para a quarta pergunta.
como você se tornou um admirador a ponto de virar fã da empresa Guanabara? Bem, admirador, né? Fã da Guanabara. Pronto, vamos lá, vamos por partes. Eu sou natural de Jucurutu, eu vim para Natal ainda bebê mesmo, e eu lembro de lembranças assim, de vultos, né? Não é lembrança, é um vulto. Lá nas Quintas, que foi um dos meus primeiros bairros a morar aqui em Natal, foi lá nas Quintas, lá no quilômetro 6, lá no Mangue, lá numa vilazinha que tinha lá no banco, quando chovia, era um Deus nos acuda. E eu lembro de uns ônibus vermelhos, que com certeza eram da Guanabara, porque ele TG, né? Hoje com fotos eu sei que aquilo ali era um da Guanabara. E eu vi um carro grande, cheio de gente, e o motoristazinho lá na frente dominando tudo. Então aquilo ali pra mim foi mágico, foi épico, foi admirador. Quando aos pouquinhos eu fui descobrindo a história da empresa Guanabara, da onde ela veio, da onde ela saiu e como ela se tornou hoje, então assim, eu virei muito fã, né? Fã mesmo. Eu tenho camisas, recortes de revistas, jornaizinhos antigos da Guanabara, que eu acho que se brincar daqui a algum tempo eu vou compartilhar esses jornaizinhos com vocês. E, enfim, é uma honra hoje trabalhar nela, porque assim, eu sou fã de verdade mesmo. Tenho muita coisa da Guanabara guardada por coleção mesmo, coisa de fã. E meu sonho era trabalhar como motorista de ônibus lá. Eu entrei como aprendiz, depois eu vou contar essa historinha de como eu entrei na Guanabara, os problemas que eu tive, etc. E minha carteira de trabalho hoje é inaugurada na Guanabara, né? A minha carteirazinha perdeu a virgindade na Guanabara. Ela foi a primeira empresa assim na minha carteira, foi a Guanabara. E isso daí, cara, não tem preço. Não tem preço mesmo. Achou? Então, resumindo a resposta, eu sou fã da Guanabara, admirador da Guanabara pela história da Guanabara, pela o que ela fez por Natal e da onde ela saiu até onde ela chegou. Cara, é uma história linda. Tem uns 50 anos aí da Guanabara, viu? Eu tô pensando em fazer a parte 2, que é sem comercial. Esse parte 1 tem comercial, que foi um protótipo. Tem comercial. E a parte 2 era melhorar só uma coisinha e colocar mais informação. Isso eu tô elaborando lá pra frente. Já que ela tá com 60 anos, acho que 62. Eu vou pensar no 60 não, 50 anos. 50 anos é 52. Quando ela tiver com 55, eu acho que eu libero um novo vídeo. Qual o seu veículo favorito da Guanabara? É a quinta pergunta. Meu veículo favorito da Guanabara hoje é o 1532. Por quê? Porque o 1532 é um New Torino e eu tive a oportunidade de dirigir. O meu primeiro New Torino da minha vida foi no 1532. Então, assim, é mágico, né? O carro o meu ônibus hoje favorito é o 1532. Agora, meu primeiro ônibus favorito é o 1177, um Caio Alfa. Tô mostrando a foto dele aí pra vocês. Um Caio Alfa de um ronco perfeito. Esse carro rodou desde o início das suas operações na linha 01. Lembro perfeitamente dos seus primeiros dias de operação. Eles tinham uma das coisas que me fez admirar muito a Guanabara, que me chamou muita atenção na frota da Guanabara, era aqueles triângulos nos pneus. Maria, eu ficava doidinho. Então, assim, na história da empresa Guanabara, eu tenho dois ônibus favoritos. O 1177, que é o antigo 9677, e o 1532. Show? Sexta pergunta. Sei que tua paixão é por ônibus, mas tu tem alguma vontade de trabalhar ou dirigir uma carreta? Não! Não tenho. Apesar que Sanderson me deu a oportunidade de dirigir o Mercedão lá da Master Turismo, mas foi coisa de 10 metros, assim. Peguei a alavanquinha lá, que o bicho é automático, né? Aí você aperta um botão, lembra como se fosse hoje, aí puxa pra cima, vai pra frente, assim. Aí acelera uma coisinha, não, foi o que eu manobrei. Pra não dizer que eu nunca dirigi uma carreta trelada, foi o que eu coisei, mas não quero não, eu quero o ônibus mesmo, o ônibus é bem bacana. Mas se um dia o destino me preservar a escolha de trabalhar com uma carreta, eu vou do mesmo jeito, sem bronca, sem estresse. Mas eu vou buscar sempre a linha do raciocínio do ônibus, né? Sempre o ônibus. Sexta pergunta, né? Sétima pergunta, aqui é tudo no escrito.
Não tem os numerozinhos não, mas eu acho que é a pergunta do número 7, né? É a 7ª pergunta. Se você fosse motorista de... se você não fosse motorista de ônibus, o que você seria? Boa pergunta. Olha, eu gosto... e tem mais, tem? Não, é só isso mesmo. Se você não fosse motorista, o que você seria? Rapaz, eu tenho uma profissão linda que eu admiro muito. Se eu não fosse motorista de ônibus, eu com certeza seria professor. Professor daqueles de 4ª série que ensina um pouquinho de todas as matérias. Ou iria trabalhar com trator. Trator, máquinas, né? Aquela terraplanagem, aquela coisa toda. Mas eu acho que professor seria o quesito mais próximo da realidade. É o que fica abaixo do motorista de ônibus, assim, das minhas paixões, entre as minhas paixões de profissão, né? Outra pergunta, 8ª pergunta. Primeiro dia na rua como profissional, qual carro e linha? Nervoso? Meu primeiro dia foi na linha 01, o número do carro 1005, isso aí eu não posso esquecer. Nervoso, sim, e ansioso, muito, muito ansioso. Cara, foi mágico, porque assim, a linha 01 sempre fez parte da minha infância, sempre. E ter a oportunidade de dirigir a linha dos sonhos, a linha que marcou a sua infância, não tem preço. Eu gostei muito, obrigado à empresa Guanabara, porque eu lembro que antes, no treinamento de integração, eles perguntaram assim, se você pudesse escolher qual a linha que você iria rodar no primeiro dia, 01, e eles atenderam. Eu acho que esse foi um L para eles buscarem a informação e fazer esse pedido, né, esse atendimento. Só não consegui levar o Niltorino, né, que eles perguntaram a linha e qual carro, né? Eu joguei qualquer Niltorino, qualquer ônibus novo. Pronto, as perguntas do Instagram acabaram. Aí agora vem as perguntas da live que eu fiz com Sanderson, não é? A live que Sanderson fez comigo. É que eu confundi aqui. Vamos aqui com a pergunta do José Augusto, que é o José Augusto, que é o busólogo, que eu conheço, tenho a maior admiração por ele. Desde quando ele me fotografa lá na Bernardo Vieira. Você sempre quis ir para Guanabara ou já tentou ir para outra empresa? Sim, eu sempre quis ir para Guanabara. Sempre. E se eu já tentei ir para outra empresa? Não, porque como eu entrei na Guanabara, então não via necessidade de trabalhar em outra empresa ou então mandar um currículo para outra empresa. Tá show? Mas sempre Guanabara. Sempre Guanabara. Eu gosto muito de Guanabara. José Luciano Leandro, esse aqui é o motorista lá da 04, o cara 10, esse aqui eu conheço. Essas perguntas aqui, repito, essas perguntas, né? São 3 fichinhas com perguntas, são lá da live que eu participei de Sanderson, do canal Ônibus do RN. Ele pergunta, qual a linha que você mais gosta de trabalhar? Pronto, essa pergunta, lá na época, eu disse, eu acho que 592, não é? E hoje não é diferente, é 592. 592 é uma linha boa de se trabalhar, principalmente porque agora está mais fácil o itinerário, você não anda naqueles apertados que se andava antigamente. Matheus Afonso é um amigo de escola, viu? A gente tinha uns Tamaguchi antigamente, Maria, Tamaguchi. Qual o maior perrengue que você já passou dirigindo? Cara, tem um vídeo gravado contando, o título é O Dia que eu quase perdi o meu emprego. Pronto, é mais ou menos isso o título. Por quê? Porque eu estava dirigindo, era meus 90 dias de linha, era 1º de abril. 1º de abril é mês 4, né? Então não é 90 dias não, porque só comecei em dezembro de 2019, então já é com 4 meses. Mas enfim, eu acredito que eu tenha sido, não, fevereiro, eu acredito que foi em fevereiro, 1º de fevereiro. Eu sei que foi 90 dias da linha, aniversário de 90 dias, dia 1º, era um domingo e tava chovendo muito. E o carro bebeu água. Agora como? Não sei. A água estava abaixo do meu, estava no meu fio, né? Eu estava bem abaixo do degrau do ônibus, que a gente tem a noção de se a água está baixa ou tá baixa ou tá alta pelo degrau do carro, né? E o carro consumiu água, ele aspirou água pelo respirador. Era um 1418, normalmente os 1418, o respirador dele, que fica debaixo do motor, era um pouquinho mais baixo que os outros. Só que, cara,
sei o que foi que aconteceu não, viu? Bebeu água, eu entrei em pânico, não liguei. Enfim, eu não vou contar o release do vídeo que tá gravado não, depois eu posto. Mas eu pensei que eu ia perder meu emprego. Tanto que eu ajudei, tinha 2 idosos no ônibus, um casal de idosos. Eles tinham fazido feira lá em um supermercado que a gente passa. E eles estavam se dirigindo para Pompeia nessa época. Nessa época o ônibus andava no Parque da Juna. Aí ele entrou ali no Parque Floresta. Caramba, eu tive que tirar eles nas costas, que nem um canguru. Foi uma resenha. A situação aconteceu, eram umas 16 horas e eu só saí de lá do local às 2h20 da manhã. Depois eu conto direitinho essa história, viu? Luan Oliveira, de João Pessoa. Luan Oliveira trabalha no Grupo Cândido, né, na empresa transnacional. E ele pergunta: como você ficou quando os trucados foram desativados, os ônibus trucados, os 3 eixos? Cara, eu fiquei muito triste, porque assim, eu sou busólogo, eu gosto de ônibus, sou motorista e dirijo ônibus. E o trucado, ele tem 14 metros, ele era o maior ônibus da empresa. Então, dirigir ele, trabalhar com ele, caramba, é um sonho de consumo de qualquer um. Então, assim, quando soube da notícia que ele foi desativado, eu fiquei muito triste mesmo, quase fico doente, é besteira, mas eu fiquei muito triste mesmo por não trabalhar neles, né, na linha, porque faltava pouco tempo. Eu lembro que faltava 1 mês ou era 2 meses para eu ir para a linha, e antes disso venderam. Agora eu fiquei ainda mais triste e eu quase adoeci, foi quando venderam os ônibus com aqueles destinos de lona. E um dia, eu tenho certeza, eu vou rodar um negócio daquele na linha quando a Guanabara, porque a Guanabara vai comprar um dia eu tenho certeza. Ela vai botar o destino de pano naqueles carros. Ai, é muita história. Antônio Carlos Paulo da Silva. Josenilson, você já trabalhou na linha de Extremóis? Já, principalmente na pandemia. Na pandemia que eu trabalhei mais tempo. Eu passei lá quase 5 meses. E foi uma aventura, principalmente aquela 123. Aquela 123 eu fui pra lá no inverno, caramba. Misericórdia. Olha, tem um riozinho, né, lá, um córrego. Nesse dia tava chovendo muito, era tanta cobra passando, porque lá ele entra num sítio, não é um sítio, mas é uma ruazinha que tem uma fazenda de um lado e uma fazenda do outro, só cabe um carro por vez. Aí era tanta cobra, e eu passei, acho que eu matei algumas sem querer, mas fazer o que, né? E chegou lá na frente um rio. Aí não é um rio, é um córregozinho, tem o acesso para você passar com um ônibus. E, cara, a água tava por cima dele, do rio, né? Desse rio, do córregozinho lá. Aí de um lado tem uma plantação de bananeira, do outro uma plantação de bananeira. O que foi que eu fiz? Eu desci e fui ver a profundidade do negócio lá no meio. Andei devagarzinho e tal. Subi a calça, né? Fiquei só com a bota. E passei lá e eu vi que dava para passar tranquilamente, porque era só uma navalhazinha da água em cima do córrego. E a gente passou. Mas, cara, é muita adrenalina naquela linha, porque é uma linha de estrada de barro, é uma aventura, um rally da gota. Só tô vendo, mas eu gostei, viu? Foi ali que eu vi que minha carteira não foi comprada, não. E de fato não foi. Maremberto Santos pergunta: você zela pelo carro que você trabalha? Como? Rapaz, sim, eu zelo demais. Como? Fazendo OS quando preciso, dirigindo com cautela e cuidado, e zelo, né? Principalmente quando você vai passar na lombar, você não vai passar com tudo. Você vai passar no buraco, você não vai passar com tudo, você vai estar destruindo o carro. Eu limpo meu painel, que ali é o meu espaço, é meu cantinho de trabalho, eu limpo de verdade, eu já tenho uma franelinha para isso. Agora, varrer o ônibus, eu já fiz isso uma vez, porque realmente estava precisando, porque era dia de chuva, muita terra. Isso justamente lá no Extremóis. Eu peguei uma vassourinha, não vai cair a mão, né? A gente tem que zelar pelo nosso cantinho. E ali é o seu ambiente de trabalho. Eu sempre brinco que ali é o meu escritório. É tanto que lá no meu Instagram, @josenilsonbn, de vez em quando tem uns storyzinhos legais, aí, ó, fulano veio no meu escritório, Beltrano visitou meu escritório. É porque eu considero aquilo ali minha sala.
entendeu? E eu tenho que deixar limpinho, não só para mim, mas para quem tá andando comigo. Então é uma questãozinha não só de zelo, mas de higiene, né, também. Ônibus de Natal RN, esse perfil é 10, viu? Vocês sigam lá. Se inscrevam, no caso, né? De vez em quando tem uns vídeos bem bacanas, com uma musiquinha de fundo. Ele diz assim, qual a linha que você ficaria fixo? Ó, a linha que eu ficaria fixo, ela não tá rodando mais, que é a 01. Por mim, eu ficaria fixo nela, sem nem pensar duas vezes. Mas hoje, deixa eu quietinho lá na 592. Se quiserem colocar numa 77, ixi, Maria, linha de peixe. Por que peixe? Porque é uma linha que só anda em linha reta, né? Não tem muito zigue-zague. Mas assim, enfim, é a vida que segue. Eu tô lá na 592, mas se fosse respondendo a sua pergunta mesmo, seria a linha 01. Jalisson Freitas, de Fortaleza, Ceará. Isso daqui não foi lá da live, não. Isso aqui foi conversando com ele direitinho. Ele sabia que eu ia gravar esse vídeo, essa pauta. E ele pergunta o seguinte: como foi... deixa eu ver se eu escrevi certo. Como foi ou foi difícil de você... como foi se adaptar... Olha, pergunta. Deixa eu ler de novo, as gambiarra aqui tá coisado. Como foi se adaptar ao mundo urbano? E foi difícil aprender o itinerário das linhas? Não foi difícil. Não foi difícil. E como foi se adaptar ao mundo urbano? Rapaz, como eu sou um motorista, eu sempre digo que eu sou um motorista do zero. Do zero mesmo. Depois eu vou gravar um vídeo falando com vocês como foi que eu me tornei motorista, assim, do zero. Do zero. Então, assim, eu não tinha experiência com carro, com ônibus rodoviário ou com ônibus urbano. Então, entrar do zero no sistema é muito bom para a empresa e para quem está entrando. Principalmente eu que tenho vontade de seguir o urbano. Aprendi todos os macetes, né, do urbano e todos os conhecimentos que a empresa me ofereceu, que eu tenho muito a agradecer. E sobre os itinerários das linhas, não foi muito difícil não, porque como eu já acompanho essas linhas de Natal desde criança, o da empresa que eu tanto admiro não seria diferente. Então, não foi difícil. E as poucas linhas que eu não tinha o hábito de fazer uso como passageiro, eu fui lá um dia antes. Por exemplo, se eu estava escalado, um que aconteceu real mesmo, eu fui escalado no bairro Nordeste, na extinta linha 25. Eu fui um dia antes andar na linha, fazer a rota, né, fazer o itinerário. Tanto que quando eu olhei lá a minha escala, que eu olhei lá, a linha 25, aí tinha lá embaixo, fazer linha 18. Caramba, isso daí foi épico, a linha 18. E quem foi comigo, que eu ia errando o itinerário, foi... acho que é Roger. Pelo amor de Deus, me desculpe se eu errei seu nome. Mas eu tava falando com ele ainda há pouco aqui sobre clima do tempo, previsão do tempo. Mas foi o Roger do bairro Nordeste, ele me acompanhou na linha 18. Era tabela de férias, mas mesmo assim ainda fiz o campus, porque a empresa não me orientou sobre a questão do campus. Mas foi de boa, tranquilíssimo. Agora, se eu fosse para o mundo do rodoviário, eu acho que hoje eu ia penar só um pouquinho. Por quê? Porque eu não conheço os itinerários, eu não conheço a dinâmica, mas acredito que a empresa dá os devidos treinamentos bem explicado, né? Bem direitinho. E o Daniel Silva, do canal Papiano, ele pergunta: se você já se imaginou trabalhando em outra empresa como motorista de ônibus? Essa pergunta é boa, viu? Você já se imaginou trabalhando em outra empresa como motorista de ônibus? Já, na Reunidas. Se eu não conseguisse entrar na Guanabara, ou então da minha experiência de jovem aprendiz até auxiliar de monitoramento fosse desligado, eu não ia desistir do meu sonho não, macho. Eu ia correr na segunda empresa que se teve presente na minha vida, que no caso é a Reunidas. A Reunidas, ela tem uma participação muito grande na minha infância, né? E houve um momento muito crucial lá em 2003, que por pouco eu não virava fã da Reunidas. Por quê? Porque naquela época eu tive pena do fim da Pirangi. A Pirangi estava se encerrando naquele tempo. E em meados de 2003 ainda tinha ônibus com a pintura da Pirangi e um nome em cima do nome Pirangi, né? Reunidas.
uma taxa, tipo é um adesivo em cima do nome da Pirangi, né? Com o nome Reunidas. Aí aquilo ali me abalou muito, assim, emocionalmente, me deixando triste. Mas Guanabara sempre na cabeça. E o William Nascimento, para encerrar essa coletiva de perguntas, ele pergunta: você já se viu no turismo ou rodoviário? Não. Ele fica doente quando eu falo isso. Mas não, nunca me vi no turismo nem no rodoviário. Não é menosprezando a classe, pelo amor de Deus. Porque na Moema Tinoco, quando eu vejo um carrinho lá da Potiguar Turismo, passando, né, em sentido inverso, eu buzino, jogo um sinalzinho de luz, aceno, porque somos motoristas, né? E um tem que respeitar o outro, e um tem que tentar admirar o outro. Mas eu não me vejo no turismo nem no rodoviário, porque, como eu lhe disse, eu gosto do urbano. Eu sempre digo que a gente, quando nasce, a gente é que nem abelhinhas. A gente nasce com aquela função interna, e olha, você vai dar certo naquela função. Se você gosta de ser médico, estude para ser médico, que você vai alcançar. Se você gosta de ser advogado, gosta de ser policial, gosta de ser professor, siga em frente, porque a gente não pode estar com um sonho, por exemplo, de ser motorista de ônibus e eu querer ser um astronauta, entendeu? O salário é bom, mas mas você não vai ficar feliz por completo. Acho que a grande questão é a felicidade, é o prazer de fazer as coisas. Porque a vida passa tão rápido. Até um dia desse eu tinha 10 anos, hoje eu já tenho mais de 20. Então, assim, tem que aproveitar cada momento. E se você não conseguiu ainda realizar o seu sonho, caramba, tá difícil para todo mundo. E pra mim, que eu sou fã da empresa, a empresa me reconhece como fã desde 2005, quando eu tinha 12 anos, desde 2005. Ela me reconhece como fã. E foi difícil para eu entrar aí na Guanabara, caramba! E eu não desisti, viu? Não desisti. Eu vou contar essa história de como eu me tornei motorista de ônibus sem experiência. Eu vou contar lá do início, eu vou contar essa história dessa carta que eu mandei da escola, para vocês entenderem que não foi fácil. Não foi fácil. Nada nessa vida é fácil. Como dizia o velho Silvio Santos, sempre valorize as coisas difíceis. Se vier fácil, desconfie, porque nada nessa vida é fácil. Nada nessa vida é fácil. Tá certo? Eita, que o vídeo se prolongou um bocado, viu? Eu quero agradecer a todos vocês pela interação no Instagram, tá certo? Não falei o nome, o arroba, né, no Instagram, porque como era naquele playzinho lá que você pergunta, faça uma pergunta, um negócio assim. E eu respondi a vocês lá, só que como ele passa 24 horas, aí ele se apaga, aí não deu tempo de salvar os arrobas do pessoal. Mas assim, pelo menos a pergunta foi feita, né? Foi mencionada, e eu agradeço muito pela interação. E também lá no vídeo de Sanderson, né? Que o pessoal tinha muita gente online, tinha muita gente assistindo. Depois de acho que um ano, né? Eu fui rever esse vídeo e, cara, eu fiquei muito lisonjeado, né? Muito feliz. Eu agradeço demais esse carinho que vocês têm comigo, eu agradeço demais mesmo, de coração, porque eu faço o Busão de Natal por fazer mesmo, de coração. E, enfim, é gratificante, cara, é gratificante. Eu vou já chorar aqui com essa brincadeira. Mas muito obrigado, viu? Muito obrigado de verdade. E até o próximo vídeo. Eu vou encerrar aqui porque o vídeo já está bem grande. Mas se vocês quiserem fazer novas perguntas para a gente fazer uma parte 2 bem legal, pode deixar aí nos comentários. Ou então vocês podem seguir lá no meu Instagram pessoal mesmo. Vocês vão ficar acompanhando as resenhas com amigos, algumas besteiras que eu compartilho e algumas postagens que eu faço das minhas coisas, né? De planta, da minha função como motorista, enfim. É o meu momento, né? O meu espaço, vamos dizer assim, meu espaço virtual, minha vitrine virtual, tá certo? Eu ia gravar sobre notícias da frota, novidades da frota, só que tem o site do Busão de Natal, né? Se vocês quiserem saber o que está acontecendo com o transporte de Natal, as renovações de transporte de Natal, é o www.busãodenatal.com/novidade na frota. Se querem notícias, /notícias e assim vai. Mas se vocês quiserem tudo, busãodenatal.com, tá show? Mais uma vez, muito obrigado. De verdade mesmo, pelo carinho. E até o próximo vídeo. Eu sempre digo, eu tô tentando mesmo, viu? Ficar postando vídeo pelo menos uma vez por semana, que seria os domingos, que é minha folga.
Eu já encerrei a minha empresinha de miniaturas, por enquanto ela está encerrada, não estou fazendo mais miniaturas, justamente para dedicar-se a novos projetos. Existem projetos paralelos, como esse, né, das camisas. Essa aqui é a minha nova camisa, Evolution Bus Drive, né, a evolução do motorista de ônibus. E tem outros projetos ainda no forno, né? Então isso aqui é só uma de algumas outras que eu estou se dedicando, tá certo? Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Valeu!